2 de janeiro, ainda estamos no período do Natal. Os 12 dias do Natal, que vão de 26 de dezembro até 6 de janeiro. E com exceção de ontem e anteontem, 1º de janeiro e 31 de dezembro, esses dias todos eu estou procurando, aqui no Fé e Café, comentar um pouco sobre facetas e perspectivas diferentes relacionadas ao Natal, ao significado do acontecimento tremendo chamado encarnação, de Deus vir ao nosso mundo na pessoa de Jesus de Nazaré. E eu gostaria que você pensasse uma coisa. Eu vou falar algo aqui e desde já eu peço, coloca nos comentários se você já parou para pensar no que eu vou falar aqui agora, se você já percebeu, já reparou, se você já prestou atenção num fato. No quê? Vou te explicar. Você já reparou que nas epístolas do Novo Testamento, especialmente as paulinas, quer dizer, as escritas por Paulo, apóstolo Paulo, praticamente não tem nenhuma referência à encarnação? Eu disse praticamente, quer dizer, quase que não tem. E aí tem um detalhe. A gente está acostumado a ver o Novo Testamento no índice, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, aí vem a primeira epístola de Paulo, Romanos, depois as 2 de Coríntios, 1 aos Coríntios, 2 aos Coríntios, e aí vai. Enfim, conscientemente ou não, a gente pode pensar que esta é a sequência cronológica da composição daqueles documentos. Se Mateus está em primeiro lugar, quer dizer que ele é o mais antigo. Não, é um equívoco, um erro enorme pensar assim. O índice dos livros do Novo Testamento é o mesmo nas Bíblias, as edições protestantes e católicas é 100% idêntico o índice, mas é consenso entre todos os especialistas em Novo Testamento que há diferenças internas. Dentro do Novo Testamento, os livros foram escritos antes que outros, e os primeiros livros a serem escritos foram algumas das epístolas de Paulo. Para falar a mesma coisa com outras palavras, quando Paulo escreve suas primeiras cartas às igrejas, ainda não tinha nenhum evangelho escrito. E aí volta o que eu disse agora há pouco. Paulo, nos textos dele, ele não tem preocupação com a infância de Jesus. Na verdade, não tem praticamente preocupação nenhuma com a vida de Jesus. Só se preocupa com a morte. Com a morte de Jesus, o sentido da cruz, aí nós temos abundância de material, plenitude de material. Mas com eventos da vida de Jesus, praticamente não tem nada, absolutamente nada nos textos de Paulo. Não havia, então, nesses primórdios, nos primeiríssimos dias do cristianismo, uma preocupação com o Natal. Isto surgirá posteriormente. Os evangelhos, então, os 4 são cronologicamente posteriores às epístolas, ou talvez alguns sejam contemporâneos, pode ser, né? Mas fato é que não havia preocupação nos escritos paulinos, as igrejas às quais Paulo se dirigiu, com o Natal, uma celebração do Natal. No entanto, nós temos algumas referências à encarnação. Algumas destas aparecem nas chamadas epístolas pastorais, que não são cartas dirigidas a igrejas, a comunidades, mas dirigidas a indivíduos, a pessoas, a homens que foram líderes das primeiríssimas comunidades de seguidores de Jesus. Na região que hoje é a Turquia, né, que é chamada de Ásia Menor, é a Turquia atual. Então Paulo escreve algumas cartas para alguns destes líderes, e aí nós encontramos algumas referências rápidas à encarnação e as implicações que a mensagem de Deus feito homem na pessoa de Jesus, as implicações disso para nós. Todavia, há uma carta de Paulo
na qual ele faz uma referência à encarnação que eu gostaria de comentar aqui com você. E não é das pastorais. É uma epístola eclesiástica mesmo, ou seja, uma carta ou uma mensagem enviada para uma comunidade de fé, para uma igreja. A carta aos filipenses, ou seja, os cristãos da cidade chamada Filipos. Essa cidade tinha esse nome em homenagem ao rei Filipe da Macedônia, pai de Alexandre, famoso, Alexandre o Grande, que eu tenho certeza absoluta que você já ouviu falar dele. Muito bem, havia uma comunidade cristã, uma igreja, na cidade de Filipos. E Paulo manda uma carta para aquela igreja. E aí ele vai meditar sobre Jesus, ele fala sobre algo que nos evangelhos a gente não vai encontrar, a não ser em João. João vai ter uma referência no primeiro capítulo, mas em Mateus e Lucas, que falam da infância do nascimento de Jesus, não há nenhuma referência ao Cristo eterno, ao Cristo pré-existente, ao Cristo que já existia antes de vir a esse mundo, antes de nascer, antes de ser gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, sua mãe. Antes disso, Paulo fala desse Cristo. E aí o que Paulo fala é absolutamente inesperado, surpreendente, contraintuitivo. Ele fala que ele, o Cristo, se humilhou e abriu mão de ser igual a Deus. Se esvaziou, tornando-se humano. E foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ninguém quer abrir mão dos seus direitos, né? Eu tenho direito, eu vou buscar os meus direitos, vou consultar o meu advogado. A gente fala isso o tempo todo, né? Ouvimos frases assim com muita frequência no dia a dia da vida. Jesus, igual a Deus, abriu mão de tudo e se encarnou. E foi obediente até a morte. É um lema que aparece nas Escrituras o tempo todo. Quem se humilha será exaltado. E aqueles que se exaltam, que se apresentam como sendo os grandes, poderosos, né? Eu sou o bam, esses vão ser abaixados, vão ser humilhados. Isso aparece na Bíblia com muita frequência. Como ainda estamos no tempo do Natal, estamos nos 12 dias do Natal, é importante lembrar desse sentido teológico da encarnação. O Cristo que se humilhou, que abriu mão de ser igual a Deus e foi obediente até a morte, e morte de cruz. A encarnação nos desafia à humildade. A encarnação nos desafia a não nos considerarmos melhores, superiores que os outros. A encarnação nos ensina o caminho de Cristo, que é o caminho de sermos humildes e não de sermos arrogantes e soberbos. Faz sentido para você? Clica aí na mãozinha do joinha. Ajude a compartilhar esse conteúdo. Inscreva-se aqui no Fé e Café. E se você já se inscreveu, muito obrigado.